Olá, queridos, amados do Senhor, nós estamos aqui de novo para trazer uma palavra para você, o seu coração, uma palavra que primeiro falou o meu coração. Mas antes eu gostaria de orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por mais esse dia de vida, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, abençoa essa palavra lida aos nossos corações e também pregada. Que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar em 2 Crônicas, sobre a história de Josafá, os versos de 2 a 22. Eu não vou ler tudo, eu vou ler de forma dinâmica aqui para a gente poder pegar o contexto. Diz assim: Então informaram Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o seu reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou. Mas agora, né, uma da parte da oração, ele diz: mas agora aí está os amonitas, habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O verso 13, todos os homens de Judá, até os de colo, estavam em pé diante do Senhor, isso durante a oração. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e ele disse: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão subir de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa e Josafá lhes disse: escutem, Judá e Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém? Glória a Deus. Que palavra linda essa palavra. Josafá com seu povo, eles eram um povo que tinha um exército pequeno. E o povo inimigo ao redor, que era o povo de Amon, um povo que no passado, quando o povo de Israel estava invadindo a terra que Deus tinha prometido, Deus falou: não, com esses daqui não mexe não, são inimigos, mas não mexe não. O Senhor poupou aquele povo. E olha como esse povo retribui agora o povo de Deus. Se juntaram para invadir a terra lá do reinado de Josafá, para prejudicar o reinado de Josafá. E o reinado de Josafá tinha um exército muito pequeno, um pouco frágil, se comparado a esses inimigos. Então, quais foram as lições que a gente pode aprender com esse texto, queridos? Lições preciosíssimas. Olha, a gente pode aprender aí, a gente pode observar aí a dependência de Deus que Josafá, um rei temente ao Senhor, demonstrou junto com seu povo. Quando ele ouviu falar que vinham inimigos para arrasar a terra, para poder guerrear, e vinham para arrasar mesmo, porque eles vinham com força, eles vinham vorazes. Quando Josafá soube, ele não pensou duas vezes, ele chamou o povo para orar. Isso demonstra a dependência do Senhor.
Essa é a lição que a gente precisa aprender. Quando a gente ouve rumores, quando a gente vê dificuldades, a gente precisa se prostrar diante de Deus em oração. A gente não pode esperar pagar para ver. A gente não pode ficar aguardando, será que vai acontecer mesmo? E às vezes até achar que não vai acontecer. Não pode ficar confiando na força humana, no próprio conhecimento. A gente precisa buscar o Senhor. E esse povo aqui, ao que nos parece, tinha vida de oração, porque a gente vê que no texto até as crianças de colo estavam diante do Senhor em oração. Então era um povo temente ao Senhor. A dependência em Deus, ela resulta em vitórias. Quando a gente vai fazer as coisas, a gente coloca primeiro Deus na frente. E a gente depende da vontade de Deus. A gente coloca, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é dependência de Deus. E uma outra coisa que a gente pode aprender é a questão da fé. A gente vê a fé de Josafá. Josafá, ele não só juntava o povo para orar, mas ele abria o seu coração. E ele falou para Deus, Senhor, esse povo que o Senhor poupou, olha agora como ele nos retribui, Senhor. O Senhor não vai julgá-los? O Senhor vai nos deixar ser vencido por esse povo? Nós somos o povo do Senhor. Eu imagino que ele deve ter dito para Deus, ou até mesmo pensado, foi o Senhor que nos trouxe para cá. Essa terra é promessa do Senhor. Então, com fé, Josafá abriu o coração diante de Deus. Nós precisamos fazer orações assim. Abrir o nosso coração de forma sincera, se for preciso chorar, dizer tudo o que a gente pensa para Deus, que é um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, e Ele não nos critica, Ele nos recebe do jeito que a gente é. Então, meu querido, minha querida, quando você for a Deus, diga para Deus tudo o que você pensa. Diga para o Senhor, abra o seu coração, se você tiver de chorar, chore também, porque o Senhor te recebe. E olha só o que acontece mais adiante, né? Então, através da fé de Josafá, também ainda uma lição que a gente pode aprender é confiar no Senhor sem vacilar. Não duvide de Deus. Não duvide. De repente você está ouvindo essa mensagem e você está pensando assim, Deus fez naquela época, vai fazer hoje também, nesse tempo aí de Covid, de tudo mais. Faz sim. Tão somente se você crê. Muitas das vezes a gente ora e fala assim, que seja feita a vontade de Deus. Amém, que seja feita a vontade de Deus. Mas às vezes a vontade de Deus é que você ore, que você clame, e Deus quer atender a tua oração. Você sabia disso? A gente também não pode colocar toda a responsabilidade nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor deseja ver a expressão de fé do seu povo, a expressão de quebrantamento do seu povo. É tempo de buscar o Senhor e é tempo de Deus manifestar as maravilhas dele, tanto quanto Deus fez no passado, lá naquele povo lá de Israel, aqui no tempo de Josafá. Deus deseja fazer hoje também, porque Ele é um Deus todo poderoso e o poder dele não se limita às circunstâncias. Ele continua sendo o Deus de antigamente, daquele Deus, aquele poder de abrir o mar, de vencer guerras. O mesmo poder Ele tem hoje para nos ajudar a vencer as batalhas desse tempo, e Ele tem vitória para te dar também. Então, não duvide do Senhor. Ele deseja fazer maravilhas na sua vida. Comece por entregar a sua vida a Jesus, caso você ainda não tenha feito. Comece por colocar o Senhor como exclusividade na sua vida, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Não se proste diante de outros deuses, se proste somente diante do Senhor, como fez Josafá, e Deus honrou, e Deus deu vitória. A outra lição que a gente pode aprender é que a adoração é uma arma de guerra espiritual. A gente vê nos versos 21 e 22, quando ele diz, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar, o que aconteceu? O Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e Moabe, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha, em meio às lutas, adore ao Senhor. Aqui Josafá já tinha um coro preparado, eram homens consagrados ao Senhor, eram pessoas que não estavam brincando de adorar a Deus.
Eles se consagravam, eles jejuavam, eles se separavam para o louvor e adoração a Deus. Servos do Senhor, nós somos separados de Deus. E quando você abrir a tua boca para orar, para adorar o Senhor, as forças do mal vão bater em retirada. Portanto, eu te digo, consagre a sua vida hoje e adore ao Senhor. Abra a tua boca bem alto e adore ao Senhor. Cante com o teu jeitinho de ser, em meio às lutas, em meio às dificuldades, cante. Tem um louvor que diz, né? Com muito louvor, com muito louvor. Então, cante. Cante ao Senhor em meio à prova, em meio às situações. Deus está te contemplando. Deus está te observando, meu querido, minha querida. E Ele vai ver, Ele vai te atender, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar vitória em meio às situações difíceis. Os levitas, eles adoraram ao Senhor. Vamos adorar o Senhor também nesse tempo de dificuldade. Aquieta o teu coração e dê lugar à adoração a Deus. Quando nós adoramos a Deus, as forças do mal, do inferno, elas batem em retirada, elas não ficam. Quando nós lemos a palavra de Deus em voz alta, o inimigo também corre. Você sabia disso? Então, adore ao Senhor. Em meio às lutas, adore a Deus. Não cesse o louvor nos seus lábios. É uma estratégia de adoração. Então, querido, pega essa palavra para a sua vida hoje e abre a sua boca em louvor e adoração ao Senhor, porque Deus tem vitória para o seu povo. Nós estamos vivendo dias difíceis e talvez caminhando para dias mais difíceis ainda, porque a vinda de Cristo está próxima. E como está a sua vida com o Senhor? Uma outra lição ainda que me vem à memória agora é que o povo aqui estava reunido debaixo de uma liderança. O rei naquela época exercia função pastoral. O rei do povo, na história da vida do povo de Deus, ele ajuntava a congregação. Ele chamava a congregação para orar, para adorar a Deus, para ouvir os ensinamentos de Deus. Quando Deus ele tinha algo para falar para o povo, era através de profetas e era o rei que chamava o povo. Uma lição, então, que a gente aprende com isso é que a gente precisa estar debaixo de um pastoreio. Não deixe de seguir a Cristo de perto. Seguir a Cristo junto com a igreja. A igreja ela não é perfeita, ela é cheia de defeitos porque é feita por seres humanos. Os líderes também são cheios de defeitos porque são seres humanos. Mas busque ao Senhor uma igreja, uma liderança que é revestida pelo poder do Senhor para pastorear a sua vida. Porque aqui em uma parte também ele diz, creiam nos seus profetas e prosperareis. Então, quem são os profetas de Deus hoje, do tempo atual? São os pastores. Então, busque uma igreja para você congregar. Não sirva a Deus de longe. De repente você está pensando, não, todos os dias, estamos na pandemia, eu não vou mais para a igreja. Eu pego a Bíblia, eu leio, eu canto louvores, mas você está sozinho. A palavra de Deus diz que a brasa não pode ficar fora do braseiro. E o braseiro é a comunhão em Cristo Jesus. Nós precisamos estar longe. Portanto, é da parte de Deus isso que eu te digo agora. Procure uma igreja para você congregar. De repente você está só trabalhando. Tudo que você está juntando, desculpa dizer, vai ficar aí. Porque Jesus vem. E o que é que você vai apresentar diante do Senhor quando Ele voltar? O que você vai dizer para Ele? Ah, meu querido, minha querida, separe tempo para o Senhor. Faça do Senhor a sua prioridade. Desculpa dizer de novo, mas existem pessoas que estão morrendo na flor da idade, morrendo jovens. E a gente não sabe quando vai ser o nosso dia. Hoje eu estou falando aqui, eu não sei se daqui a pouco eu vou estar viva. Se eu não tiver, eu vou estar no céu, né? Mas, e você? Para onde você vai? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Então, olha, pensa nisso. Busca o Senhor hoje. Se o teu cônjuge não vai com você, se o teu pai, a tua mãe não vai com você, se você pode ir com as suas próprias pernas, se desprenda de tudo e vá você, porque através de você vai a sua família também.
Amém? Deus abençoe sua vida e que você pegue essa palavra para você. Tenha adoração como uma estratégia e se curve, se prostre diante do Senhor. Somente não vá correr atrás de deuses que não podem fazer por você o que Deus pode fazer. Confie somente no Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil. O Senhor deseja a exclusividade. Não se prostre diante de outros deuses. Eu insisto em dizer, porque Deus está falando aqui demais sobre isso. Não se prostre, busque o Senhor. Busque o Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar de novo. Então eu vou orar por você. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, toda a honra e toda a glória a ti. Eu peço que o Senhor Deus esteja visitando essa pessoa, ao lado dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Cuida dessa pessoa, Pai, que o teu Santo Espírito a convença da justiça, do pecado, do juízo. Se é já um servo, uma serva do Senhor, que o Senhor Deus dê estratégia de vitória, estratégia de adoração, de estratégia de fé, de dependência do Senhor. E como o Senhor deu a Josafá a vitória, o Senhor deu a essa pessoa também, ao povo de Deus que está buscando o Senhor nesse tempo, curando, libertando, livrando, salvando, abençoando, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, eu peço a vocês que não deixem de curtir esse vídeo para o YouTube entender que você está gostando do vídeo. E se você tiver de fazer login, tenha um pouquinho de paciência, faz o login, vai lá e curte, compartilha. Deus abençoe sua vida, tá? Um beijo no seu coração.